Oi pessoal, hoje é dia 21 e eu estava falando sobre o exercício de concentração, que é pensar nos números, ou escrever, ou desenhar, de trás para frente, né? De forma decrescente, do número 31 ao 1, dentro desses números, a forma que quiser fazer. 3 números só, 15 números, os 31, tanto faz. E aí eu comentei que a gente começa a ver as coisas de trás para frente e às vezes dessa forma clareia muita coisa. Eu gosto muito de, quando eu estou pintando uma cadeira, eu gosto muito de pensar como que um problema é resolvido, porque a cadeira tem tantos ângulos. Às vezes eu pinto a cadeira e penso, nossa, tá ótima. Eu viro ela de lado e esqueci de pintar embaixo, na frente e atrás. Os pezinhos da frente e atrás. Ou do outro lado. Ou sempre tem uma coisinha que é fácil de deixar para trás. Depois não. Quando a gente acostuma a pintar mais vezes, a gente sabe dessas artimanhas da cadeira. Então lembra, eu tenho que virar aqui, eu tenho que virar ali, eu tenho que pôr ela de cabeça para baixo, eu tenho que conferir. E eu sempre penso num problema quando eu estou pintando uma cadeira, porque a gente fala assim, mas eu já resolvi esse problema. Por que ele ainda está me atrapalhando? Porque falta um detalhe, outro detalhe, falta uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Por isso que eu tô misturando muitas coisas aqui, porque é assim que a gente resolve mesmo uma questão. Por isso que eu estou brincando muito agora de fazer as sequências. Depois eu faço o desenho de um quebra-cabeça, corto o papel e faço o quebra-cabeça. Porque aí assim eu estou trabalhando, fazer o desenho, as sequências, desconstruir o que eu fiz, riscar em cima. Então existe uma confusão ali, se eu quero pintar, existe uma confusão de desenho com risco do quebra-cabeça. No começo é bem confuso, chato de fazer, depois acostuma. Depois cortar aquilo tudo, ou seja, desconstruir tudo que eu fiz e construir de novo, montando um quebra-cabeça, que também é muito interessante, porque o quebra-cabeça é como se fossem partes da minha vida toda. A minha inteligência corporal vai sentir assim, uma parte passado, uma parte do futuro, uma parte de outras vidas, outra parte dos meus ascendentes, e da vida dos meus ascendentes, e assim. Então, na hora que eu faço o quebra-cabeça, eu reúno tudo isso, que foi cortado e partido e espalhado. Então, é uma experiência muito boa. Eu deixei um modelo desse, a Aparecida deixou lá na página do Facebook, tem um modelo desse para imprimir e fazer. Para quem quiser. Nossa, eu falei tanta coisa que a história que eu queria contar eu vou deixar para depois, porque senão vai ficar muito longo. E essas informações, elas são bem importantes. Então, quando a gente, por exemplo, uma pessoa fala para mim, né? Não, mas eu já fiz tudo e ainda estou com problema? Porque falta oxigenar mais, ver de outros ângulos, se focar mais, se entregar mais para aquilo. Quando falta, é uma explicação, é um sinal que tem que fazer mais, que tem que aprofundar mais. Quando eu fiz concurso público, né, era assim, eu custei para acostumar a estudar. Depois que eu costumei a estudar, eu comecei a estudar para fazer a prova, que era outro nível, outra coisa. Uma coisa é estudar, outra coisa é fazer prova. Depois que eu passei a estudar para a prova, eu comecei a ver que tinha novas etapas. Fazer uma prova, tá? Não, fechar uma prova é outra etapa, é outro nível. E eu tinha que fechar todas as provas. E depois que eu fechasse todas as provas, que eu conseguisse isso, ainda tinha concorrência. Então ainda tinha que ver quando que eu ia entrar e se eu ia entrar, né? Consegui entrar, consegui passar por todas essas etapas e entrar, mas tive que esperar 4 anos para eles me chamarem. Então, depois de
todas essas etapas eu ainda tive que esperar. E depois que eu consegui foi o inferno. Foi a coisa pior do mundo, foi um pesadelo que acabou e agora eu estou me recuperando. Anos depois eu passo a minha vida recuperando de tudo que eu vivi lá. Mas é a minha vida, é a minha história, tá tudo certo. Eu aceito a minha história. Eu me vejo e aceito todos os convites para me desenvolver. Um abraço.